Recentemente nós passamos por um eclipse em lua cheia em Peixes, que dizem que foi um eclipse bastante forte. E hoje, no dia que eu tô gravando pra você, que é 9/9 de 2025, é considerado um portal energético, porque é 9/9 e 2025 dá 9, então é 999. E aí é um portal super legal para encerramentos. Ok, talvez você não acredite nisso no que eu tô falando, talvez isso seja uma grande bobagem pra você. O meu ponto aqui nesse episódio é: até que ponto essas coisas realmente interferem na nossa vida e até que ponto a gente tá delegando uma autorresponsabilidade pro invisível? Eita, que o tema de hoje vai ser levemente polêmico para as jovens místicas, que eu também sou uma jovem mística, ando no meio das jovens místicas, então vamos com delicadeza, vamos com jeitinho aqui. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, criadora de conteúdo, artista, escritora, mentora de mulheres, oraculista. Sim, sou oraculista. Tiro tarô e oráculos, tá? Amo, sou completamente fascinada pela ferramenta. Utilizo muito, tiro para outras pessoas, tiro para mim. Se você se interessa em fazer uma leitura de tarot comigo depois que assistir esse episódio e ver a linha de raciocínio que eu tenho, eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp para você me perguntar todos os detalhes e a gente agendar uma consulta, tá bom? Mas qual é que é o rolê aqui da minha conversa, que eu juro que eu vou ser bastante clara pra não deixar brechas. Talvez eu deixe, tá, gente? Na verdade, eu tô tentando aqui controlar uma coisa que não vai dar pra controlar. E quem discordar de mim, vamos discordar aqui nos comentários e tá tudo certo, e a gente vai batendo esse papo gostoso. Eu sou uma pessoa muito movida pela astrologia. Acredito 100% na astrologia. Inclusive, olha que interessante, esses dias eu tava assistindo um podcast, Não Importa, sabe, do Gregório do Vivier com o João Vicente, e eles estavam falando mal de astrologia. Dois arianos, que eu sabia que eles eram arianos, falando mal de astrologia, falando que eles não acreditam em astrologia, porque a astrologia é uma grande baboseira que você encaixa qualquer pessoa nas características. E aí eu falei, que visão rasa, né, Gregório e João Vicente? Se vocês estiverem me ouvindo, que não estão, mas enfim, que visão rasa da astrologia que vocês tiveram. Como se vocês pararam, na verdade, numa parte tão arquetípica básica dos signos que realmente não tem como aprofundar ali nenhuma discussão e nem como você se identificar com aquilo. O Gregório falou que ele é ariano de sol e ascendente, eu também sou, Gregório. E o João Vicente é ariano também, mas ascendente em virgem. Isso está claramente posto na maneira como os dois se vestem. Se você tiver um pouquinho de noção de astrologia, ali está totalmente posto que um é ariano com ascendente em Áries, o outro é ariano com ascendente em Virgem. Mas enfim, aí foi me dando uma revolta, assim, ó, quando eu tava ouvindo, ao mesmo tempo que eu ria com as piadas, porque eu falei, gente, astrologia, pra mim, não é uma questão de acreditar. É a mesma coisa que eu falar, eu não acredito nessa xícara, mas é uma xícara. Ah, não, mas eu não acredito que é uma xícara. Mas é uma xícara. Pra mim é nesse ponto. Assim, eu não acredito em astrologia. Você acreditar ou não não vai fazer com que a astrologia não seja real, porque ela é. A astrologia é um estudo, a astrologia é uma ciência. E vocês conseguem encontrar várias pessoas, vários astrólogos que falam da astrologia por essa perspectiva, de uma perspectiva bem prática, bem realista da coisa. Inclusive, eu posso indicar algumas pessoas para vocês. Eu tenho uma amiga, a Chayana, que ela faz parte de um projeto chamado Além dos Signos, e a Chay é uma pessoa bastante, assim, com um senso crítico porreta, então pode confiar. A outra pessoa é do Asas e Raízes, a Gabi, que ela é da astrocartografia, e a Gabi faz um trabalho muito incrível falando sobre turismo decolonial, sobre a gente decolonizar o nosso olhar para o estrangeiro, para as sabedorias ancestrais, honrar de verdade e não se apropriar daquilo que não é nosso, principalmente nós pessoas brancas, né? Então, são duas pessoas que eu acredito piamente, assim, e que eu adoro o ponto de vista que elas têm, e são pontos de vista bastante realistas, tá? Da espiritualidade. Eu fiz o meu curso de tarô com o Robson e a Luísa, da comunidade Maegen, acho que eu falei certo, e eu tô fazendo agora um outro grupo de estudos lá com eles, e são pessoas que são muito realistas, muito pé no chão. São pessoas que não têm nada a ver com essa nova era mística muito tilelê, que não
traz a autorresponsabilidade para jogo. E na meu ver, espiritualidade sem autorresponsabilidade, a gente não entendeu o rolê. Se a gente tá delegando tudo pro universo, se a gente acha que um eclipse sozinho vai mudar a nossa vida, que um portal 9 do 9 do 9 vai mudar a nossa vida sozinho, a gente tá redondamente enganado e a gente tá realmente bem delulu das ideias. Porque o que a gente precisa é botar a mão na massa. Não adianta nada passar um eclipse como esse que foi na minha casa 6:12 e eu não fazer nada com isso, e eu não parar pra meditar, pra entender o que aquele eclipse vai me trazer de mensagem e não botar em prática. O eclipse não é o todo-poderoso que vai mudar a minha vida, eu aqui, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas. Não, eu preciso botar a mão na massa. Eu preciso ter autorresponsabilidade pelas minhas escolhas. E esse aqui é o meu ponto com a espiritualidade atualmente. Eu vou colocar espiritualidade, mas enfim, com todas as coisas que fogem da religião, tá? Astrologia, o misticismo, assim. Esse aqui é o meu ponto. Ficou muito instagramável. Ficou muito bonitinho, ficou muito palatável. E a espiritualidade, de fato, a meu ver, ela não é bonitinha e palatável. Ela fala muito sobre autorresponsabilidade. Não adianta nada eu abrir um tarô, o tarô me dizer aquilo que vai acontecer, o que eu tô sentindo, e eu simplesmente falar, ah, ok, então é isso. Então agora que o tarô falou isso, eu não vou mais fazer nada. Ou agora que eu já falei isso algumas vezes, ai, eu sou ariana. Então, porque eu sou ariana, eu vou sair xingando todo mundo porque eu tenho o aval do meu signo. Eu sei que isso é uma forma muito ignorante de pensar, mas eu sei que muitas pessoas pensam, porque eu já recebi justificativa de pessoas que entraram em contato comigo pro meu trabalho. Ah, é que eu não sei porque eu sou pisciana, e aí eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu falo, gente. A gente utilizar o nosso mapa astral de muleta para não ter responsabilidade pelas coisas que a gente deseja é de uma infantilidade sem tamanho. Pelo amor de Deus, eu vou ter que ser muito honesta aqui para vocês. A gente achar que o portal do fulano, o portal ciclano, o portal isso aquilo vai ser responsável por tirar a gente do sufoco que a gente tá sem que a gente mova uma palha é infantilidade? Não, não é milagre, gente. Não é milagre. Espiritualidade é trabalho. E isso eu sinto que ficou bastante afastado. Isso e a responsabilidade social. E aí que é levemente polêmico da gente entrar nesse assunto. Eu vou entrar nesse assunto pela primeira vez. Eu tô até com leve medo. Mas enfim, eu acho que a gente precisa realmente falar sobre isso. Vou dar um exemplo: os rituais de medicinas da floresta. Para você que tá me acompanhando aqui e você não sabe o que é, existem os rituais de ayahuasca, tá? Medicinas da floresta. Ayahuasca, rapé, enfim. Uma vez por ano eu vou pra Amazônia liderar uma vivência de liderança feminina ao lado de mulheres ribeirinhas. Na vivência que a gente faz, não existe nada dessas experiências. Então não tem ayahuasca, não tem rapé, não tem nada. Mas a gente visita uma aldeia indígena. E o pajé recebe a gente e conta as tradições. E o pajé nos conta que a ayahuasca é um ritual que eles fazem apenas entre os homens. Eles se fecham ali na maloca, ele falou maloca, tá, o espaço ali. E eles ficam dias em rituais, enfim, e é uma coisa deles, ok? Ele explica lá direitinho pra gente. De repente, chegou uma pessoa branca e começou a pegar este ritual e espalhar pelo mundo como se fosse balada. E aqui eu não tô falando de instituições e organizações sérias, tá? Todo o meu respeito a pessoas que fazem um trabalho sério com a medicina, que respeitam a medicina, que estão alinhadas com os... Eu ia falar dogmas, mas não são bem dogmas, mas com a verdade daquilo. Tirando essas pessoas, existe uma galera que resolve que a ayahuasca é chazinho de camomila e que vai ser aplicado e tomado por qualquer pessoa, em qualquer hora, de qualquer forma. E as pessoas vendem retiros caríssimos de uma medicina que elas não têm domínio e que elas não têm, além de não ter domínio, elas não têm propriedade para ministrar, porque elas não estão inseridas naquele universo indígena, elas não têm a sabedoria que os indígenas têm daquela planta, e elas saem ministrando como se fosse chazinho de camomila. E algumas pessoas vão e pagam fortunas para esses retiros, para tomar essa medicina com pessoas que não têm autorização para estar ali.
Muitas pessoas acabam tendo problemas achando que a medicina é que tá errada, que a natureza é que tá errada, que a floresta é que tá errada, quando na verdade o que tá errado é um monte de gente se apropriar daquilo que não sabe pra vender coisas que não têm domínio. E aí eu sinto que falta na gente um senso crítico. Falta na gente uma responsabilidade por aquilo que a gente está consumindo e com quem a gente está consumindo. Não dá pra gente acreditar na primeira fachada, não dá pra gente acreditar na primeira coisa. É importante que a gente se aprofunde, estude. Eu tenho uma amiga muito próxima, Camila, que ela aprendeu o Ho'oponopono original, lá com os havaianos. Ela aprendeu lá, com a galera de lá, com a galera que passou esse conhecimento para ela e autorizou que ela compartilhasse esse conhecimento com o mundo. Ela esteve com os Kahunas, ela aprendeu diretamente com quem carrega essa sabedoria por, enfim, né? Eu acho que eu posso falar milênios? Talvez. E a gente vê o como foi disseminado o Ho'oponopono, que é uma coisa bastante simplória, uma coisa que não tem a ver com a raiz do trabalho, com a raiz do processo, com a raiz da intencionalidade daquilo. Eu sinto que a gente vai dissolvendo tradições assim. A gente vai deixando aquilo que é robusto, trabalhoso, que exige ritualística, que existe entrega de uma forma muito palatável para ficar bonitinho no Instagram e para todo mundo conseguir acessar, para ficar entre aspas, né, democrático. Só que a gente não entrega o outro lado da moeda e a gente, eu tô falando humanidade, tá? Não que eu faça isso. Que é a autorresponsabilidade. Que é o fato de que nada faz milagre. A gente precisa se colocar no caminho daquilo que a gente precisa e quer mudar. E tudo bem, eu posso encontrar facilitadores. Para mim, por exemplo, a astrologia é um facilitador. O meu mapa astral, ele me serve como realmente um mapa de onde apontar a minha flecha. Para onde eu estou indo nessa vida e onde eu tenho que colocar a minha energia para florescer. Eu fiz um mapa rúnico com a Luísa maravilhosa, que é um mapa que faz a leitura do teu nome. O teu nome carrega uma força, você veio com essa força, você veio com esse destino, você veio com essas características. Eu amei o mapa rúnico, foi uma das coisas que mais me trouxe clareza sobre mim na vida, assim. Só que a Luísa me trouxe várias coisas, ela me trouxe aspectos positivos, aspectos negativos, os desafios que eu tenho por ser Inara, e como que eu os atravesso. E ali eu falei, cara, eu posso ficar patinando nesses desafios e sendo Gabriela, né? Pra quem não é dessa época, da música Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, vou ser sempre assim. Eu posso ficar achando que eu vou ser sempre assim e não querer mudar. Ou eu posso olhar e falar, ok, eu tenho esses desafios, eu preciso fortalecer as ferramentas que vão me tirar desse desafio. Eu preciso aprender a ultrapassá-lo e não aceitar calada que é assim e começar a justificar as coisas que dão errado na minha vida a partir disso. Eu também não posso chegar em culturas e em processos ancestrais e me impor ali, sendo que eu venho de um lugar completamente diferente. Não seria mais interessante que eu viesse com humildade para aprender, para estar ali aberta, de coração aberto, mas me rendendo aquela tradição, ao invés de tentar me apropriar dessa tradição? Eu sinto que é uma crise mesmo, assim, que a gente tem atualmente enfim, eu não sei se é atualmente, tá, gente? Eu acho que sempre teve essa crise na espiritualidade, se a gente for parar pra pensar. Em tudo, né? A gente acaba tendo essa crise em tudo, essa apropriação daquilo que não é nosso. Ela percorre vários lugares. Eu sei que é um assunto que pode pegar muita gente, mas eu sinto que é um assunto que a gente tem que ter coragem de falar, e a Gabi do Asas e Raízes, ela fala muito sobre isso no conteúdo dela, e a gente tem que ter coragem de falar sobre isso pra gente poder fazer escolhas mais conscientes de quem a gente consome, que tipo de turismo a gente está fazendo, que tipo de espiritualidade a gente está praticando e a que a gente está dedicando os nossos estudos e a nossa vida. E será que a gente está delegando somente para os eventos do céu e a espiritualidade a guiança da nossa vida? Tem uma coisa que uma vez eu falei no conteúdo que é: se você acredita que um eclipse é capaz de mudar
a sua trajetória, se você acredita que um portal é capaz de mudar a sua trajetória, o que te falta para acreditar em você? Que você é capaz. Você tá acreditando em coisa. Percebe? Você tá acreditando que um. Eu acredito, tá? Eu acredito. Mas olha, presta atenção. Se você acredita que um eclipse lá na Lua interfere em você, por que que você não acredita na sua capacidade de interferir em si? Por que que você não acredita na sua capacidade de ir sozinha? E sozinha, não solitária, mas sozinha ser capaz de modificar as coisas que você deseja modificar e conquistar as coisas que você deseja conquistar. Eu sei, não partimos no mesmo lugar. Eu sei que às vezes a corrida não é justa, mas quanto menos a gente confiar na nossa capacidade de ir dando passos também para mudar a nossa realidade, menos a gente muda a nossa realidade. Eu posso partir de um lugar mais privilegiado do que você que me ouve, ou talvez você parta de um lugar muito mais privilegiado do que eu. E a corrida está injusta, sim, e eu concordo absolutamente, mas isso não faz com que a gente tenha que aceitar que a corrida é injusta e não fazer absolutamente nada porque a corrida é injusta. É o sistema que a gente vive. Eu não gosto também, eu gostaria que fosse completamente diferente, mas para que eu busque viver uma vida minimamente confortável dentro desse sistema que só nos quer desconfortável, quanto mais eu me mover por aquilo que eu acredito, sem depender de interferências externas, melhor. Quanto mais eu for responsável por aquilo que eu quero na minha vida, melhor. Eu posso não chegar na idealização por conta de todas essas questões, e aqui a gente tem que ser realista. Infelizmente, no mundo que a gente vive, não são todas as pessoas que alcançam essa idealização de sucesso que diz que você precisa ter fama, dinheiro, enfim, para ser uma pessoa digna. Muitas vezes você não vai conquistar esse ápice. E tá, eu entendo, é frustrante, porque muita gente quer, é frustrante, mas é uma realidade. Mas você pode conquistar uma vida muito melhor daquela que você vive hoje, dentro de cada capacidade e possibilidade, se você se responsabiliza por você. Não é uma questão de meritocracia aqui, tá, gente? Não é. É uma questão de autorresponsabilidade. Eu posso aceitar o lugar de onde eu vim como o único caminho possível, ou eu posso escolher me mover para além dele a partir da minha confiança na minha capacidade. E aí eu preciso trabalhar essa confiança na minha capacidade. E não vai ser delegando isso a rituais, portais, etc. Mais uma vez, eu sou uma jovem mística. Eu acendo a minha vela, eu fiz o meu ritual de eclipse, eu faço tudo isso, tá? Aqui atrás de mim tem o meu altar. Eu acendo meu altar, eu acendo meu incenso, tem banho de erva, defumação. Eu tiro tarô, eu vivo isso, tá? Sim. Então não é uma crítica aos portais, pelo amor de Deus, eu realmente acredito que todas essas coisas podem nos trazer ferramentas para que a gente haja. A minha crítica é quando a gente não age. A minha crítica, na verdade, eu tenho duas críticas nesse conteúdo. A minha crítica é não agir e esperar que as coisas caiam do céu, literalmente, né? Literalmente nesse caso, porque a gente tá falando dos movimentos do céu. A minha outra crítica aqui é a gente ficar cego para as questões sociais quando o assunto é espiritualidade. É a gente não querer olhar para as explorações que acontecem na indústria dos cristais, que acontecem sim, para, por exemplo, a crise do cacau, que acontece lá na Bahia. A gente tá, cerimônia de cacau, não sei o que, blá, 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 legal, só que vocês já foram saber sobre os produtores de cacau? Eu ouvi uma produtora de cacau em uma aula que eu fiz com a Morena Cardoso falando da crise que acontece lá, principalmente financeira, que os profissionais, eles não são bem pagos o suficiente para fazer a colheita do cacau, ao mesmo tempo que existem pessoas gigantescas cobrando milhares e milhares, centenas de milhares de reais em cerimônias de cacau. É algo que, então o cacau é um problema, eu não posso mais ser enfim, né, uma guardiã do cacau. Não, o problema não é, a gente tem que parar de usar, o problema então sou eu? Sim e não. O problema não é você tomar o seu cacau, o problema é você fechar os olhos para os problemas que acontecem a partir disso, não querer ver, porque aí não é uma espiritualidade consciente, percebe? Aí a gente não tá inserida no planeta Terra. O planeta Terra tem suas incoerências. Eu realmente não acho que o problema é tomar o cacau. O problema não é esse. O problema é não entender onde se está pisando. Não ter consciência
de onde se está pisando. Isso é um problema, a meu ver. O problema não é a ayahuasca, o problema não é o rapé, o problema não são as medicinas. O problema é a maneira como a gente lida com elas, tapando o sol com a peneira e querendo só o lado bonitinho, sem olhar socialmente pra coisa. E assim, eu tenho cristal. Eu nunca mais comprei cristal, mas teve uma época que eu comprei. Eu tenho cristal. A gente pode fazer escolhas mais conscientes, encontrar produtores que tenham mais responsabilidade. Então, eu quero comprar um brinco de cristal, uma coisa. Encontre uma produtora, um produtor que tenha responsabilidade. O cacau, a mesma coisa. Encontre pessoas que estejam agindo de acordo. Encontrem pessoas que tenham essa noção, que respeitam também aquilo que a gente tá construindo aqui. E eu vou ser muito honesta com você, não dá pra ser 100%. Esses dias eu recebi uma mensagem na DM, porque eu fiz uma piadinha nos meus stories falando que a Shein tava me tentando. Porque a Shein descobriu que eu gosto. E é verdade, ela descobriu meu gosto. E aí ela fica me mandando propaganda só com coisa que eu gosto. Aí ela fica me irritando, porque eu entro lá e falo, caçamba, só as coisas que eu gosto de consumir. E aí uma pessoa veio me falar, não compra lá, porque a Shein é uma merda, porque é exploração, porque isso, aquilo, né? E tudo que a gente sabe que é realmente uma indústria de fast fashion. E eu respondi pra ela que 90% das minhas roupas vem de produtoras mulheres independentes. Inclusive, essa aqui que eu tô vestindo é da Isabela Mate. Eu comprei em 2021 e eu uso sempre. A Isabela tinha uma loja de roupa, agora ela não tem mais. Mas a maioria das minhas roupas e acessórios vem de pequenos produtores, artesãos, artesãs, principalmente mulheres, eu foco muito em mulheres. Mas a gente não consegue estar 100% alheia ao sistema. A gente consegue tentar transitar por ele da melhor maneira possível. Então, o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês não é pra vocês se tornarem, nossa, santas, sabe? As representantes 100% resistência daquilo. Não, porque a gente não vai conseguir. A gente tá inserida nesse sistema. Por mais que eu esteja falando aqui dessas coisas pra vocês, eu ainda tô usando um celular, eu ainda tô... Enfim, a gente ainda tá totalmente atrelada à indústria do consumo. E é muito difícil da gente se desvincular vivendo a vida que a gente vive. O que eu tô querendo aqui é que a gente ganhe um pouco mais de consciência e que a partir do momento que a gente saiba, a gente faça escolhas mais acertadas. Então, por exemplo, a questão da fast fashion. 90% do meu guarda-roupa e dos meus acessórios são de artesãs e mulheres, né? E como fala, gente? Produções, pequenas produções independentes. Mas sim, eu tenho uma porcentagem do meu guarda-roupa que é Zara. Eu tenho uma peça ou outra da Shein. É uma realidade. É nessa proporção aqui que eu vivo. É 90% o que eu acredito e aqueles 10% vagabundo que é o que o sistema traz. Só que tendo consciência daquilo, tendo consciência, eu faço escolhas mais acertadas com aquilo que eu acredito. E dentro da espiritualidade é a mesma coisa. Eu posso sim consumir todas essas coisas que eu falei aqui, eu posso sim fazer os meus rituais, eu posso tudo, desde que eu tenha consciência e que eu direcione muito bem as minhas intenções e o meu consumo. Desde que eu saiba e faça essas escolhas com consciência, eu posso tudo. Vamos respirar juntas, porque não vai dar pra gente ser, como eu disse, politicamente correta em tudo. Não vai dar pra gente não errar. A gente vai errar. Em algum ponto, a gente vai. Mas a partir do momento que a gente tem consciência, é o que eu tô falando, a gente pode errar um pouco menos. Errar um pouquinho menos. Ou a gente pode compensar o nosso erro em algum outro lugar. Ficar isenta 100% de esbarrar naquilo que corrompe, né, o ser humano, enfim, eu acho que é difícil a gente ficar. Porque, como eu disse, a gente tá 100% inserida nesse sistema. Mas eu sinto que a gente pode falar sobre essas coisas, abrir o nosso olhar sobre isso pra tomar atitudes mais acertadas dentro daquilo que a gente acredita. Eu quero que vocês saibam que esse conteúdo que eu tô gravando aqui pra vocês não é pra condenar ninguém, não é pra apontar dedos pra indivíduos, ok? É pra gente se entender enquanto sistema e querer juntas melhorar enquanto indivíduos. Eu não tô falando mal de você tomar o cacau ou tomar a sua ayahuasca, não é isso. Eu estou falando que a gente precisa ser mais responsável com aquilo que a gente pratica. Porque é a autorresponsabilidade que leva a gente aos lugares que a gente deseja, que leva a gente a se entender
e a ter mais clareza e domínio, não controle, sobre as nossas escolhas. Eu sinto que, na verdade, é algo que a gente deveria sempre ter enquanto ser humano, que é essa preocupação social. Esse olhar em formato de comunidade para o mundo. Entender que as nossas ações, por menores que sejam, elas podem impactar o todo. E elas impactam o todo. E a gente não vai não impactar. Como eu sempre falo para vocês, a nossa existência vai ter efeitos colaterais. E alguns desses efeitos colaterais não vão ser bonitos. A gente não vai conseguir sair completamente ilesa de tudo, mas eu realmente acredito que discutir sobre essas coisas, ampliar a nossa visão, fazer escolhas mais acertadas, fazem com que a gente, pelo menos, dentro da nossa pequena capacidade, contribua para a construção daquilo que a gente acredita ou para espalhar no mundo aquilo que a gente acredita. Eu acho que a gente tem que ser muito mais responsável pelas nossas escolhas, pelos nossos rituais, pelos nossos rezos, pelas nossas crenças. Eu sinto que a gente precisa se responsabilizar muito mais, principalmente quem não é religioso e que vive essa... Eu vi um meme esses dias que eu até postei nos stories que é... A gente vive de ser rapariga espiritual, porque cada gente pega um pouquinho de cada coisa. Não existem dogmas, né? Não existem as regras. As regras, quem tá fazendo, sei lá, somos nós. Regras que tenham mais a ver com aquilo que a gente acredita. Então, mais ainda que você precisa da autorresponsabilidade para tomar as decisões mais acertadas com quem você é. E aí, é óbvio que você vai precisar também do autoconhecimento para entender quais decisões são essas. É isso, eu sinto. Foi um compilado de coisas que eu andei pensando sobre esse universo da espiritualidade que eu frequento, que eu estou, que eu acredito, que eu estou 100% mergulhada, inserida, submersa, mas que eu realmente acredito que a gente precisa ter um olhar um pouco mais crítico para ela. Me conta o que você acha disso? Se você concorda, se você discorda, se você não gostou do que eu falei, enfim, tudo bem, não tem problema. A gente tá aqui pra aprender juntas e, enfim, trocar. Com respeito, por favor. Discordou, tá tudo certo. Só tem um pouco de respeito aqui nos comentários, que a gente... Acho que a gente pode chegar em conclusões muito legais. Inclusive, no conteúdo que eu fiz sobre amores materialistas, teve uma moça que discordou e mandou um comentário que eu gostei muito e comecei a pensar do ponto de vista dela e achar bem interessante. Por isso que eu gosto de discordância, porque de repente a gente pode pensar, talvez o que eu tenha pensado não esteja tão certo assim. Eu gostei muito daquele comentário. Por isso, comentem, deixe seu comentário, deixe seu like, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de seguir o podcast, de deixar o seu comentário, isso é muito, muito, muito importante para o crescimento desta rede que a gente está criando aqui. Este é um trabalho que eu tenho, então eu dependo bastante de vocês para que esse trabalho cresça cada vez mais. Então, é uma ajuda realmente que eu tô pedindo, não custa nada deixar um like, se inscrever no canal, de repente compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa agregar. E a gente se vê na semana que vem.